Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo lendo Caminho a Cristo, o capítulo 8, Crescimento em Cristo. Antes de iniciarmos, lembrar os irmãos, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like. A gente está começando esse canal do zero, então novamente tem que fazer esse trabalho para a gente alcançar mais pessoas. Não se esqueçam também que eu vou ler apenas alguns trechos do capítulo. Recomendo a leitura do capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia. Então vamos lá. Caminho a Cristo, capítulo 8, Crescimento em Cristo. A transformação do coração pela qual nos tornamos filhos de Deus é na Bíblia chamada nascimento. É também comparada à germinação da boa semente lançada pelo lavrador. De igual maneira, os que acabam de converter-se a Cristo devem, como meninos novamente nascidos, crescer até a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Então aqui nós já vemos algo extremamente importante para a nossa vida espiritual. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós nascemos. E como todo bebê que nasce, como toda semente que germina e nasce um brotinho, temos de seguir o fluxo natural da vida, que é crescer. E quando nós falamos da vida cristã, crescer em Cristo. Uma caminhada dia a dia, nos desenvolvendo mais espiritualmente, nos tornando verdadeiros cidadãos celestes. Toda a ciência e habilidade do homem não são capazes de produzir vida no menor objeto da natureza. É impossível para o homem, através da ciência, criar vida através de sua habilidade. É unicamente mediante a vida que o próprio Deus comunicou que a planta ou o animal vivem. Assim é unicamente mediante a vida de Deus que se gera no coração dos homens a vida espiritual. Unicamente mediante a vida de Deus é que nasce no coração, no meu e no seu coração, a vida espiritual. Quando nós verdadeiramente conhecemos a Deus, quando nos entregamos a Deus, a vida espiritual nasce em cada um de nós, na nossa entrega. E essa entrega, essa vida, como todo ser vivo, tem de crescer. As plantas e flores não crescem em virtude de seu próprio cuidado, ansiedade ou esforço, mas pelo recebimento daquilo que Deus forneceu para lhe servir a vida. Olha só, as plantas e as flores não crescem em seu próprio cuidado, ansiedade ou esforço, mas é unicamente pelo poder de Deus que elas crescem. Um bebê, qual é o esforço que ele faz para crescer, para se tornar uma criança, um adolescente, um adulto? Qual o esforço que você fez para crescer? É mediante a vida que Deus nos concedeu. A criança não pode, por qualquer ansiedade ou poder próprio, aumentar sua estatura. Não somos nós mesmos que nos desenvolvemos. Até onde vamos crescer, até o quanto que vamos crescer de altura, quanto que nós vamos evoluir, como questão de um bebê se tornando uma criança, e assim por diante. Do mesmo modo, não podeis vós, por vossa própria ansiedade ou esforço, conseguir crescimento espiritual. Não é por nós mesmos que vamos crescer espiritualmente, não é através do nosso esforço. A planta e a criança crescem recebendo do seu ambiente aquilo que lhes serve a vida: ar, luz do sol e alimento. O que esses dons da natureza são para o animal e a planta é Cristo para os que nele confiam. Assim como a natureza, ar, luz solar e o alimento é para a criança crescer, assim é Cristo para a nossa vida espiritual se desenvolver. É Cristo, é o alimento, o ar da nossa vida espiritual. Como a flor se volve para o sol,
para que os seus brilhantes raios ajudem a desenvolver a beleza e simetria, assim devemos nós volver-nos para o sol da justiça, a fim de que a luz do céu incida sobre nós e nosso caráter seja desenvolvido à semelhança de Cristo. Olha como Deus é tão maravilhoso que Ele coloca os exemplos na natureza. Se a gente for ver, Cristo ensinou através da natureza e é tão simples como a natureza trabalha e tão simples que nós observamos e aprendemos. E nós aprendemos aqui, nós vemos que assim como a planta se move, isso daí a gente consegue ver bem no girassol, que ele sempre se move com relação à direção do sol. Assim como as flores se movem para captar melhor a luz solar, assim eu e você devemos fazer com nós mesmos, volvermos a Cristo, para que recebamos os raios, para que recebamos o alimento, para que possamos crescer espiritualmente. Devemos buscar a Cristo. O esforço que nós temos é irmos a Cristo. E Ele vai fazer aquilo que nós somos incapazes de fazer. Não adianta o meu esforço, não adianta a minha cidade, minha preocupação quanto crescer. Mas preciso olhar, preciso me mover em direção a Cristo. E Ele vai fazer aquilo que nós somos incapazes de fazer por nós mesmos. Sois justamente tão dependentes de Cristo para viver uma vida santa, como a vara é dependente do tronco para crescer e dar fruto. E aqui entra justamente a palavra da videira. Cristo é a videira e quando nós nos ligamos a Ele, damos fruto. Assim, nós devemos nos ligar a Cristo para darmos fruto, para termos vida. Se arrancar a vara da videira, se arrancar o galho, ele não produz nada. Precisa estar ligado na videira. Então precisamos estar ligados a Cristo para crescermos, para dar frutos. Separados dele, não tendes vida, não tendes poder algum para resistir à tentação ou crescer em graça e santidade. Permanecendo nele, florescereis. Permanecendo em Cristo, nós crescemos. Permanecendo em Cristo, nós florescemos. Permanecendo em Cristo, nós somos, sim, nova criatura. Muitos têm a ideia de que devem fazer sozinhos parte do trabalho. Confiaram em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuram por seus próprios esforços viver retamente. E aqui sempre o ser humano querendo fazer as coisas por si próprio. Nós vimos nos capítulos anteriores que queria primeiro fazer as obras para alcançar o favor de Deus, para alcançar a graça, a salvação, quando é única e exclusivamente por Cristo. E agora não, alguns que entendem que é por Cristo, sim, que somos perdoados, e não pelos nossos próprios esforços, mas alguns ainda, mesmo acreditando no perdão que vem por Cristo, tentam, por seus próprios esforços, viverem uma vida santa, uma vida reta, quando é Cristo que faz isso em nós. Porque sem Cristo, nada podemos fazer. Mas qualquer esforço como este terá de fracassar. Se você ou eu tentarmos viver uma vida santa sem Cristo, estamos fadados ao fracasso. Não há como ser santo sem Cristo em nossas vidas. Não há como ser uma pessoa boa sem Cristo em nossas vidas. Por mais que você pegue um exemplo, mas eu conheço fulano de tal que é ateu. Deus tem trabalhado na vida dele, ele nem sabe. Até o momento que ele vai ter realmente uma decisão. Não lembro qual foi o livro que nós lemos. Eu acho que está aqui no canal. Se não está, eu vou trazer em algum estudo que a gente vai fazer. Eu li muitos livros já esse ano. E a questão é a seguinte. Muitas vezes algumas pessoas não se converteram porque o meu e o seu testemunho não mostram quem é Cristo verdadeiramente. Elas colocam em dúvida o nosso Deus por conta de nós. Se vivêssemos uma verdadeira vida cristã, uma vida transformada, onde não vive mais o eu, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em ti. Se Cristo realmente viver em nossas vidas, essas pessoas
que são boas, porque Deus está trabalhando na vida delas para que elas assim sejam, seriam convertidas. Mas elas não são, porque nossas vidas não testemunham verdadeiramente daquilo que temos pregado, daquilo que nós dizemos viver, mas muitas vezes essas pessoas não enxergam isso em nós. Não demos um testemunho que de fato convertesse alguém. Diz Jesus: sem mim nada podeis fazer. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. A todo instante, todo dia, toda hora. Sim, não posso descansar, não posso me achar que estou seguro se eu saio dos braços do Pai. Se eu saio da proteção que Cristo coloca sobre nós. Se tivermos andando sozinhos, nós vemos no Éden. Quando Eva se separou do seu marido, que era a ordem para que eles andassem sempre juntos, caiu. E poderia acontecer o contrário também, de Adão se distrair, se afastar. Ele se distraiu e deixou ela se afastar, e ela se distraiu e se afastou. Ambos se distraíram. E se nós nos distrairmos e pensarmos que podemos andar sozinho, vamos cair de igual maneira. Pela fé, viestes a pertencer a Cristo. Pela fé, deveis nele crescer. Dando e recebendo, deveis dar tudo. Vosso coração, vossa vontade, vosso serviço, dar-vos a vós mesmos, a Ele. Nos dar por completo ao Senhor tudo. Coração, tempo, serviço, os nossos pensamentos, as nossas vontades, tudo a Cristo. Para lhes obedeceres em tudo o que de vós requer, e deveis receber tudo. Cristo, a plenitude de todas as bênçãos. Quando nós nos entregamos por completo, nós recebemos tudo aquilo que precisamos, que é Cristo em nossas vidas. A plenitude de todas as bênçãos para habitar em vosso coração, para ser vossa força, vossa justiça, vosso ajudador constante, a fim de vos dar poder para obedecerdes. Quando nós nos entregarmos por completo e permitimos que Cristo faça morada em nós, vamos receber tudo aquilo que precisamos, que é Cristo em nossas vidas. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disto vossa primeira tarefa. Seja essa vossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia, submetendo-lhe todos os vossos planos, para que se executem ou deixem de se executar, conforme o indique a sua providência. Assim, dia a dia podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Temos que nos entregar a Deus todos os dias. E aqui está falando de uma coisa importante. A primeira coisa que devemos fazer no nosso dia é buscar o Senhor em oração. Nos consagrar ao Senhor. Nos colocar aos pés dele. Colocar os nossos planos nas mãos dele. Para que ele conduza. Para que a vontade dele seja feita em nossas vidas. É a primeira coisa que devemos fazer todas as manhãs. Mas muitas vezes o que eu e você fazemos é acordar na manhã, pegar esse objeto e ficar ali olhando redes sociais, vendo conversas, vendo vídeos, e esquecemos que Deus tem que ser o primeiro lugar. Isso daqui só deveria entrar em nossas mãos se fosse para ler a palavra,
para estudar, mas muitas vezes nós pegamos para fazer as nossas próprias vontades antes de nos consagrarmos a Deus, antes de buscarmos a Deus. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, não deve existir uma constante serena, mas deve existir uma constante serena confiança. Vossa esperança não está em vós mesmos, está em Cristo. Vossa fraqueza se acha unida à sua força. A nossa fraqueza, a força de Cristo. Vossa ignorância, a sua sabedoria. Nossa ignorância, sabedoria de Cristo. Vossa fragilidade, ao seu eterno poder. Não deveis, pois, olhar para vós mesmos, nem permitir que o pensamento demore no próprio eu, mas olhai para Cristo. Muitas vezes nós estamos fadados ao fracasso. Muitas vezes não, sempre. Em que olhamos para o nosso próprio eu, estamos fadados ao fracasso. Ou nós vamos ver o quão fracos somos, o quão miserável somos, o quão ignorante somos. E vamos fracassar porque estamos olhando por nós mesmos e vemos que por nós não há esperança. Ou nós vamos olhar para nós mesmos e nos superestimar. Nossa, não, eu consigo por mim mesmo. Eu sou forte, eu não sou fraco, eu não sou burro. Eu sou sábio, e aí então eu me coloco num pedestal e estou fadado ao fracasso ao mesmo tempo. Toda vez que olharmos para o nosso próprio eu, seja subestimando ou superestimando, estaremos fadados ao fracasso. Temos de olhar para Cristo. E assim teremos segura a nossa esperança. Que o pensamento demore em seu amor, na formosura e perfeição do seu caráter. O amor e a perfeição de caráter de Cristo. É ali que deve habitar o nosso pensamento. É em Cristo que devemos pensar e nos espelhar e olhar e pedir para que, da mesma forma como Ele é, assim Ele faça em nossas vidas. Que assim reflitamos a verdadeira imagem do Criador em nossas vidas. Que as pessoas aí fora, quando olharem para nós, não vejam mais o eu, mas Cristo. Se isso acontecer, aquela pessoa boa que está sendo usada por Deus, ela veria a Cristo, não veria a nós, e ela se converteria. Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor. Este é o tema para a contemplação da alma. Todos os aspectos de Cristo eu devo contemplar, eu devo buscar. Eu devo admirar e devo clamar para que o Senhor faça essa obra em nossas vidas também. É amando, imitando, confiando inteiramente nele que é a vez de ser transformados na sua semelhança. Devemos buscar imitar a Cristo. Devemos amar a Cristo. Devemos confiar que o Senhor fará essa obra em nossas vidas. Não colocar desculpas ou dúvidas de que isso pode ser feito. Como nós já vimos e vamos ter que repetir sempre. Essa obra é uma obra de Deus em nós. Devemos orar. Devemos almejar. Devemos confiar que irá se cumprir. Mas não pelos nossos esforços. É tudo trabalho do nosso Senhor. As palavras do salmista exprimem o mesmo pensamento. Descansa no Senhor e espera nele. E Isaías dá a certeza. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Esse descanso não se encontra na inatividade. Não é o ócio. Não é ficar deitado na cama. Pois que no convite do Salvador, a promessa de descanso está unida ao chamado para o trabalho. Trabalhar e descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e encontrareis descanso. O coração que mais plenamente descansa em Cristo será o mais zeloso e ativo
no labor por Ele. Fazer a obra é um descanso, é um deleite. Entregar os livros, pregar, louvar, é um deleite, é um descanso. Mas muito de nós acham um fardo. Se estamos achando um fardo, é porque estamos bem distantes do que deveríamos com Cristo. Quando o pensamento se concentra no próprio eu, é afastado de Cristo, a fonte de vigor e vida. Por isso, é constante empenho de Satanás conservar a atenção desviada do Salvador e evitar assim a união e comunhão da alma com Cristo. Se o nosso pensamento estiver no próprio eu, ele está afastado de Cristo. Quando eu começo a pensar muito em mim, nas minhas coisas, nos meus objetivos, no meu querer, eu me afasto de Cristo, eu me afasto do Salvador. E Satanás sabe disso, então por isso ele começa a colocar as coisas ao nosso redor para que nós paremos de olhar para Cristo. Os prazeres do mundo, os cuidados, as perplexidades e pesares da vida, as faltas alheias e as nossas próprias faltas e imperfeições. Para uma dessas coisas, ou todas elas, procurará ele distrair a atenção. E é o que nós mais vemos, as pessoas preocupadas com os prazeres do mundo, preocupadas com os cuidados. Nossa, preciso cuidar por conta da preocupação com o que comer, com o que vestir. Quando Cristo falou, não fiqueis ansiosos com o que comer ou o que vestir, era justamente isso. Satanás coloca essas coisas ao nosso redor, os prazeres, as preocupações, as nossas faltas, as faltas dos outros, que aí começamos a olhar para os outros, ou para apontar o dedo, ou incomodado porque alguém nos machucou, e afastamos o nosso pensamento de Cristo. Muitos que são realmente conscienciosos e que desejam viver para Deus são, por Ele, muitas vezes levados a demorar o pensamento em suas próprias faltas e fraquezas, e assim, afastando-os de Cristo, esperam alcançar vitória. Devemos parar de olhar tanto para as nossas fraquezas, para as nossas dificuldades, e olhar mais para Cristo e confiar que a força provém do Senhor. Quando sou fraco, então é que sou forte. É quando o poder de Deus vai atuar. Fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance e agora eu percebo que nada mais posso fazer. É quando o impossível está à nossa frente que o Senhor vai fazer o impossível. Confie a Deus a preservação de vossa alma, e nele esperai. Falai e pensai em Jesus, que o próprio eu se perca nele. Ponde de parte a dúvida, despedi vossos temores. Precisamos confiar em Deus para preservar a nossa alma, para nos garantir fazer a vontade do Senhor, não a nossa vontade. Precisamos estar em comunicação com o céu. Falai e pensai em Cristo. Falar com os nossos irmãos, pensar constantemente no nosso Salvador. É assim que Enoque andou com Deus, como nós vimos nos estudos de Enoque, quando Enoque falava: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, se eu fizer isso, isso vai te honrar. Falar e pensar no nosso Salvador. Quando tomou sobre si a natureza humana, Cristo ligou a si a humanidade por um vínculo de amor que jamais poderá ser partido por qualquer poder, a não ser a escolha do próprio homem. Quando Cristo veio aqui, tomou a natureza humana, se entregou por nós, ele nos uniu a ele de tal forma que só eu e você podemos nos afastar. Se for a nossa escolha, se nos distrairmos, se não olharmos para Cristo,
É a nossa própria vontade que nos arranca, que nos retira da salvação, da eternidade. Satanás apresentará constantemente engodos para nos induzir a romper este laço, escolher separar-nos de Cristo. É aqui que temos necessidade de vigiar, lutar, orar, para que nada nos seduza a escolher outro Senhor. Nada nos seduza a escolher outro Senhor. Devemos abrir mão de tudo aquilo que pode nos afastar de Deus. É a TV que tem nos afastado do Senhor. É a internet, é o celular, são as amizades, são as comidas. O que tem nos afastado do Senhor? Tudo aquilo que pode nos afastar do Senhor, que isso seja retirado da nossa frente, das nossas vidas. É aqui que temos pois estamos sempre na liberdade de o fazer, de escolher entre abandonar o Senhor ou não. Mas conservemos os olhos fitos em Cristo, e Ele nos preservará. Se estivermos olhando para Cristo, pode colocar o que for ao nosso redor. Se os olhos continuarem fixos em Cristo, nada irá nos tirar dessa ligação com Ele. Coisa alguma não poderá arrebatar de sua mão. Contemplando-o constantemente, seremos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Se ficarmos contemplando ao Senhor, seremos transformados de glória em glória, subindo cada vez um degrau a mais, cada dia um passo a mais em direção à eternidade, com os olhos fixos em Cristo. E a experiência de Pedro no mar da Galileia foi justamente essa. Quando ele se permitiu olhar desviar de Cristo, ele começou a afundar. Mesmo João, o discípulo amado, aquele que mais plenamente refletia a semelhança do Salvador, não possuía naturalmente aquele caráter amável. O caráter amável de João não era algo natural dele. Era não somente presumido e ambicioso de honras, mas impetuoso e ressentido quando o ofendiam. Parece estar falando de nós. Ficamos ofendidos, ficamos magoados, ficamos irados, muitas vezes pensando em vingança, quando somos ofendidos, quando alguma coisa de ruim vem a nós. Quando, porém, lhe foi manifestado o caráter daquele que é divino, viu sua própria deficiência e humilhou-se ante a este conhecimento. A fortaleza e a paciência, o poder e a ternura, a majestade e a mansidão que contemplava na vida diária do Filho de Deus encheram-lhe a alma de admiração e amor. Dia a dia seu coração era atraído a Cristo, até perder de vista a si próprio. Pelo amor ao Mestre, seu temperamento ressentido e ambicioso cedeu ao poder modelador de Cristo. Todos os dias contemplando a vida de Cristo, lado a lado, via a diferença entre ele e o Mestre. E ele permitiu que o seu temperamento fosse transformado, que o seu caráter fosse transformado por Cristo. Cristo habita o coração. Quando Cristo habita o coração, transforma-se toda a natureza. Você é egoísta? Quando Cristo habitar em você, você vai deixar de ser. Você é ganancioso? Quando Cristo habitar em você, vai deixar de ser. Você é adúltero? Quando Cristo habitar em você, vai deixar de ser. Quais são os meus e os seus defeitos? Não importa quais sejam, quando Cristo habitar em nós, vamos abandonar tudo isso. O Espírito de Cristo, seu amor, abranda o coração, subjuga a alma e ergue os pensamentos e desejos para Deus e para o céu. Por meio do Espírito, Cristo
habitaria continuamente no coração de seus filhos. Sua união com ele era mais íntima do que quando estavam pessoalmente com eles. Aqui está falando dos discípulos. Olha só, interessante. Por meio do Espírito Santo, Cristo habitaria no coração deles, dos discípulos. Sua união com ele, a união dos discípulos com Cristo, era mais íntima do que quando estavam pessoalmente com ele. A mesma união que, se a gente for ver a vida dos discípulos, dos apóstolos, naquele momento, quando Cristo foi entregue à cruz, ele tinha avisado tantas vezes que seria entregue, que seria morto, que ressuscitaria no terceiro dia. Se eu não estou enganado, 3 vezes ele avisou em momentos distintos para eles. E quando chegou o momento, eles não acreditaram, fraquejaram, não confiaram e abandonaram o caminho. Ficaram desesperançosos. Até que as mulheres o viram, quando os discípulos o viram, e aí eles voltaram correndo, né? Se uniram, começaram a orar até Cristo aparecer. Mesmo andando com Cristo pessoalmente. E muitas vezes tendemos a pensar isso, se eu tivesse andado com Cristo, tudo seria diferente. Os discípulos andaram com Cristo, mas a vida deles foi transformada. E tiveram uma vida mais íntima com Cristo depois que Cristo partiu para o céu. Quando o Espírito Santo trabalhou na vida deles e habitou no coração deles, ali eles tiveram mais intimidade com Cristo. A mesma intimidade que eles tiveram, nós podemos ter hoje, porque o Espírito é o mesmo. E ainda mais, naquele início, no Pentecoste, era o início da obra. Hoje nós estamos vivendo o tempo do fim da obra. A obra vai terminar mais fraca do que iniciou. Vai vir muito mais poder agora. E cabe muito mais a mim e a você nos apoderarmos do poder de Cristo. Termos nossa vida transformada hoje. Mas cabe a mim e a você buscarmos isso verdadeiramente. Contemplarmos a Cristo. Nos voltarmos a Cristo. Mas temos colocado tantas coisas do mundo ao nosso redor que tem nos afastado. Misericórdia de nós, irmão. A luz, o amor e o poder de Cristo que neles habitava se refletiam em sua vida. Se Cristo habita em nós, a luz, o amor e o poder vai se refletir em nossas vidas. De maneira que os homens, vendo-os, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Será que as pessoas, quando nos olham, elas ficam maravilhadas e percebem e sabem que andamos com Cristo? Ou não há diferença nenhuma entre nós e o mundo? Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, quer trazer algum outro ponto que eu não trouxe aqui para a gente conversar, estudar e crescermos juntos, deixa nos comentários. Pedido de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, gratos somos, Senhor, por mais esse dia de vida. Obrigado, Pai, porque mais uma vez podemos estudar a Tua palavra, Senhor amado. Pai querido, por favor, vem trabalhar em nossas vidas, Senhor, porque precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, Senhor amado. Nos ajude, Senhor, a olharmos mais para Cristo, Senhor amado. Que os prazeres desse mundo, que as lutas daqui, os cuidados, Senhor amado, que as pessoas daqui, que as nossas falhas, que nada disso seja um empecilho para olharmos para Cristo, Senhor amado. Que possamos, Senhor, vivermos uma vida santa contigo, Senhor. Que o Senhor venha fazer essa obra que é impossível a nós, Senhor amado. Vem nos transformar, Senhor amado. Pai querido, precisamos crescer. E somente em Ti, que é a fonte da vida, podemos crescer, Senhor amado. Podemos ter a força para crescer. Vem ser o nosso alimento espiritual, Senhor amado. Vem nos fortalecer, Senhor, no caminho. Vem fazer, Senhor, que o nosso eu morra e que Cristo viva em nós, Senhor amado. Por favor, Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Te pedimos isso em nome de Jesus.
Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.